Temos uma questão que envolve a colisão de duas partículas. Você precisa lembrar que imediatamente durante, depois e antes de uma colisão, há conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, a quantidade de movimento final, que é a soma dos vetores quantidade de movimento das duas partículas A e B após a colisão, é igual à quantidade de movimento inicial, que é a soma dos vetores quantidade de movimento A e B antes da colisão. Ocorre que a colisão é perfeitamente inelástica. Ora, nesse caso, os corpos após a colisão permanecem grudados um ao outro. A velocidade relativa de afastamento entre eles é zero. Então nós entendemos que eles comportam-se como um único corpo, cuja quantidade de movimento é o produto da soma das massas pela velocidade comum. Ora, se a velocidade é comum, então, em módulo, as únicas alternativas possíveis de resposta da questão são as alternativas C e D. Bem, mas vamos resolver o problema. O vetor quantidade de movimento final, então, que representa a quantidade de movimento comum das duas, a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas partículas, é igual à quantidade de movimento inicial, que é a quantidade de movimento de A antes da colisão, mais a quantidade de movimento de B. Bem, trata-se de uma soma de vetores. Vamos utilizar a regra básica de soma de vetores, a regra da poligonal. Então, vamos somar o vetor quantidade de movimento QA, aqui representado por um segmento de reta vertical, cuja intensidade é QA, a quantidade de movimento QA é o produto da massa da partícula A pelo módulo da velocidade da partícula, somada com o vetor QB, que é perpendicular ao vetor QA, porque as partículas moviam-se perpendicularmente uma à outra imediatamente antes da colisão. Então, aqui está a quantidade de movimento QB, cujo módulo é igual à massa de B vezes a velocidade de B. Bem, o vetor soma é aquele que liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor posicionado segundo a regra da poligonal. Então, aqui temos a quantidade de movimento final. Observe que nós temos a formação de um triângulo retângulo, cujos catetos são os módulos de QA e QB, e QF é a hipotenusa desse triângulo. Vamos calcular, então, separadamente, os módulos da quantidade de movimento de A e de B. Quantidade de movimento de A, massa de A, vezes o módulo da velocidade de A. Então, temos 1,5 kg para a massa de A, vezes a velocidade, que é de 20 metros por segundo. Então, nós temos uma quantidade de movimento de 30 kg vezes metros por segundo. Quantidade de movimento de B é a massa de B vezes a velocidade em módulo de B. Então, nós vamos ter 2,5 vezes 16, totalizando 40 kg vezes metros por segundo. Ora, então trata-se de um triângulo pitagórico, cujo módulo de QF, a hipotenusa, é 50 kg vezes metros por segundo. Mas você pode utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o valor. Então, se você quiser,
QF ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, QF ao quadrado é igual a QA ao quadrado mais QB ao quadrado. Ok, já sabemos que QF, nesse caso, será igual a 50 kg vezes metros por segundo. Mas desejamos calcular a velocidade comum dos dois corpos. Então, a quantidade de movimento final é igual à massa do corpo A mais a massa do corpo B. Lembre-se que foi uma colisão perfeitamente inelástica, os corpos grudaram, houve máxima dissipação de energia mecânica, vezes a velocidade comum. Então, nós vamos ter 50 igual a massa de A, que é 1,5, mais massa de B, que é 2,5, vezes a velocidade comum. Então, a velocidade comum será igual a 50 dividido por 4. Ou seja, isso é igual a 12,5 metros por segundo. O que nos leva à alternativa D. E é isso.